Um Supremo que é presidido por um ministro que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. E todas as declarações já feitas, né? Como mostrou o Wall Street Journal hoje, né? O Wall Street Journal disse que, pegar as palavras do Wall Street, flagrante falta de provas para apoiar as acusações foram mostradas pelo ministro Fux. O Wall Street Journal disse que esses ministros que participaram em país sério se declarariam suspeitos, né? Meus amigos, os foras da lei no STF que julgaram Bolsonaro com base em uma farsa cheia de erros judiciais, agora estão sendo julgados pelo mundo e o STF está sendo acusado de cometer uma das maiores injustiças da história ao condenar Bolsonaro sem provas. E um dos grandes jornais americanos apresentou a prova que pode reverter o julgamento de Bolsonaro. Os togados do STF metidos nessa armação vão pagar caro e você vai entender por que assistindo a este vídeo até o final. Mas antes, peço por gentileza que você deixe seu like, comente e compartilhe essa mensagem de esperança. Juntos, somos mais fortes. Decidi se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, ainda falando do julgamento, não foi surpresa para ninguém, né? Só uma pessoa muito ingênua acreditaria que ele seria absolvido por algum tipo de milagre. Num Supremo que é presidido por um ministro que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. E todas as declarações já feitas, né? Como mostrou o Wall Street Journal hoje, né? O relator é inimigo de Bolsonaro, né? Claramente. Durante todo esse tempo. O outro ministro, Dino, era ministro da Justiça de Lula. O presidente da turma foi advogado particular de Lula. Né? Não tinha como, né? Dar resultado diferente. O que surpreende é o detalhamento do voto de Fux, o Nicodemos, que o Wall Street Journal disse que, pegar as palavras do Wall Street, flagrante falta de provas para apoiar as acusações foram mostradas pelo ministro Fux. O Wall Street Journal disse que esses ministros que participaram em país sério se declarariam suspeitos, né? Mas o voto de Fux vai servir para tribunais internacionais, mas principalmente internamente vai servir como apoio, como considerandos de um projeto de anistia. Aí vocês vão dizer: mas aí o Supremo derruba. Não, antes disso Lula pode derrubar. Se o Lula não perceber que poderia ter a grandeza de sancionar, né, e com isso se apresentar diferente, né, como um estadista que não tem medo de Bolsonaro, etc., né, porque a Constituição diz que compete ao Congresso decidir sobre a anistia, não compete ao Supremo, compete ao Congresso, com a sanção do presidente. O presidente pode vetar e o Congresso derruba o veto do presidente. Mas aí o Supremo veta. Ora, se o Congresso pode derrubar o veto do presidente da República, que é um presidente de poder, que tem o voto direto da população, o voto da maioria da população, então tem muito mais força para derrubar um veto do Supremo, que não tem voto algum. O voto de Luiz Fux pode salvar Bolsonaro e eu vou te explicar como nesse vídeo. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou responder uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui no canal desde que o Bolsonaro foi condenado a uma pena absolutamente injusta de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. E a questão é, o voto do Fux pode mudar alguma coisa? O voto do Fux cria alguma saída, alguma solução para o caso Bolsonaro?
Como que esse voto ajuda o Bolsonaro, hein? Bora lá então, pessoal, porque hoje eu vou mostrar para vocês como apenas um voto divergente é extremamente importante em um julgamento de cartas marcadas e uma verdadeira farsa jurídica como foi esse julgamento do Bolsonaro. Acompanhe então aqui comigo o que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Como o voto de Fux pode fornecer uma saída para reverter a condenação do Bolsonaro no STF. Aqui, gente, a saída que o voto do Fux oferece tem dois aspectos, um jurídico e um político, os dois conjugados. O jurídico é o fato de que o Fux reconheceu várias nulidades no processo contra o Bolsonaro. Pensa aqui comigo o seguinte, é como se um processo ou julgamento ele fosse uma construção com um pilar, uma viga e uma coluna de sustentação central, tá? Um pilar, uma viga central. E essa viga central se chama validade do processo. Quando essa validade é atingida, ou seja, quando o processo é nulo, cai essa viga e cai todo o processo, tudo vai por água abaixo, tudo derrete, tudo é destruído, não fica pedra sobre pedra. E o Fux apontou 3 nulidades, cada uma delas já suficiente para desabar esse pilar e desabar todo o processo. Então o Fux reconheceu várias nulidades no processo e ao reconhecer essas nulidades, ele plantou uma sementinha que pode crescer e desabrochar lá no futuro se, e aqui entra o elemento político que precisa ser conjugado com o jurídico, se o cenário político for favorável, com uma vitória da direita para presidente e com uma vitória da direita no Senado Federal em 2026. Olha aqui o raciocínio que está perfeitamente correto que foi exposto nessa coluna. Isso porque, com a atual composição do Supremo, dificilmente alguma dessas nulidades seria aprovada no plenário ou na turma, assim como os embargos que a defesa vai apresentar nos próximos meses. Mas caberá ao próximo presidente nomear pelo menos três novos ministros do STF. Se for um aliado do Bolsonaro, tudo muda. Um dos instrumentos previstos no regramento da Corte para casos de processos já decididos no tribunal é a tal da revisão criminal. Isso existe para todo processo, gente. Em qualquer instância, em qualquer julgamento, existe essa figura da revisão criminal, você revisar um julgamento já feito. Aplicada quando surge um fato novo ou se constata uma violação à norma legal, como, por exemplo, se há uma condenação por furto, mas se conclui que, na verdade, se tratou de uma invasão a domicílio. Ou seja, olha aqui, presta atenção, quando existe uma violação à norma legal, que foi exatamente o que o Fux disse que existe, decretando aí nulidades no julgamento. Nesse caso, de acordo com o regimento interno do Supremo, a decisão caberia ao plenário, que hoje tem uma maioria contra Bolsonaro. Vocês entenderam, pessoal? A vitória de um presidente de direita em 2026 é importante não só para tirar Lula e o PT do governo, ela é importante porque o próximo presidente ele vai simplesmente indicar três novos ministros do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do Fux em 28, Carmen Lúcia em 29 e Gilmar Mendes em 2030, mudando a composição da corte por décadas. E é essencial que os 3 próximos ministros, que vão ficar décadas lá, sejam juristas de verdade, comprometidos com a honestidade, com a técnica e não com a política. Comprometidos com a aplicação técnica da letra da lei e da Constituição e não com as suas vontades pessoais, fontes, vozes na minha cabeça ou ainda com convicções e conchavos políticos. Esses 3 ministros, junto com André Mendonça e Nunes Marques, eles podem formar uma nova maioria para reverter completamente a condenação do Bolsonaro. E mais, todas as condenações dos réus do 8 de janeiro. E o voto do Fux permite isso, porque ele reconheceu nulidades. Ele reconheceu que o processo inteiro é nulo, de pleno direito. Ou seja, ele derrubou aquela coluna central, aquela viga central que sustenta o processo. E se mais gente concordar com ele, tudo vai para baixo. Tudo é destruído. E juízes podem reconhecer nulidades de ofício, ou seja, por iniciativa própria, a qualquer tempo. Então, gente, essa nova maioria do STF, ela pode olhar para trás e dizer, olha, tudo isso aqui era nulo, as coisas não se sustentam. Olha só aqui, ó. Nesse cenário, junto com o Cássio e Mendonça, seriam ao menos 5 magistrados alinhados à direita. Assim, bastaria o voto de algum outro ministro de posição mais volátil para formar a maioria e reverter o processo. Uma mudança de entendimento da Corte também poderia ocorrer por forte pressão política. Se o PL ou a direita conseguirem a maioria das vagas em disputa no Senado no ano que vem, o impeachment, hoje impossível, passa a ser uma alternativa viável.
Ou seja, a gente assim esperança. E a gente nem precisa esperar até 2030 para essa nova composição do Supremo acontecer. A gente pode ter uma mudança já em 2027 se a gente tiver a maioria do Senado que avance o impeachment constitucional de ministro do Supremo. Porque só isso pode fazer com que os ventos da política, os ventos de Brasília mudem no tribunal e conduzam as naus aí em novas direções. A Malu Gaspar, ela foi certeira aqui nesse ponto aqui, ó. Por ora, nenhuma dessas condições está posta, mas não faltam precedentes de guinadas do Supremo em outros julgamentos relevantes. Agora eu quero ver a sua opinião. Você acha possível a anulação da condenação do Bolsonaro no futuro? Me conta aí a sua opinião nos comentários, curte a nossa análise, se inscreve aqui no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nada por aqui e você é convidado também a se tornar um membro do canal. Se você virar um membro, você vai receber análises exclusivas, vai ter prioridade nas respostas aos seus comentários e ainda por cima vai apoiar de forma mais intensa e próxima o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que você tenha um domingo abençoado e abençoador. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Naquele caso com Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos, e o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. E isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gacho, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado.
Mas, quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está